Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, no nosso vídeo sobre inovação, nós vamos trazer uma cientista aqui da empresa, que é uma cientista de dados e engenheira de machine learning, Lucélia Gomes. Oi, pessoal, tudo bom? E nós vamos falar sobre inovação, né? Como nós estamos trabalhando aqui na empresa e o que a gente traz de tecnologia para resolver esse problema. Fica ligado aí no vídeo depois da vinheta. Primeiramente, eu vou começar falando sobre como que a gente trabalha, né? Eu vou trazer um pouco desse histórico, um pouco dessa parte de IA mesmo, de inteligência artificial, para a parte de inovação. E aí depois a gente vai também trazer o que que a gente tem feito para, no próximo vídeo, mostrar um case com maiores detalhes. Então, eu vou começar compartilhando, Lucélia, a minha tela, e aí depois a gente vai fazer um bate-papo do que a Lucélia tem trabalhado e desenvolvido aqui na empresa, que é bem importante para, não só para essa aplicação, né, que eu comentei que é o Farm Matchmaker, mas para outras aplicações também, né? A gente pode usar essa tecnologia para vários cenários diferentes, toxicológicos. Então, Lucélia, fica bem à vontade para a qualquer momento parar e fazer seus comentários, tá? A gente vai conversando e fazendo um bate-papo sobre todos os pontos. Você Beleza, pode ficar bem à vontade mesmo, tá? tá bom, obrigada. Nós somos uma empresa que não só atuamos na área regulatória, mas a empresa nasceu, né, com aquele foco maior na inovação mesmo. E a nossa missão, então, ou seja, acelerar esse processo, né, que é um processo bem árduo, que a gente sabe que é um processo moroso, que é um processo cíclico, mas que você consegue racionalizar e acelerar vários pontos, tá? E aí, nesse sentido, a gente usa que a AD mais moderno desenvolve o que é importante. A gente sempre frisa aqui, que a gente trabalha na empresa, que a gente não está usando alguma coisa que alguma outra empresa desenvolve, criando serviços em cima disso, não. A gente cria nossas próprias ferramentas, e essas ferramentas são validadas com o maior nível científico, ou seja, nós participamos de várias publicações científicas, estamos aí com publicações em andamento, coisas que nós estamos construindo não só de ferramentas, mas isso sempre com uma validação científica, né? Obviamente, trabalhando com clientes, mas é importante esse feedback para mostrar como os produtos funcionam, ou qual é a tecnologia, às vezes, que você tem mais de uma tecnologia diferente dentro de um produto, e aí nós vamos trabalhar um pouco desses pontos. Então, uma coisa importante é falar assim que nós somos uma empresa de hard science, foi o que eu comentei, então uma empresa que o que usa de base tecnológica mais científica, né? Então, por exemplo, que nem eu falo da própria Lucélia, né, que é uma cientista de dados, uma engenheira de machine learning, o diferencial dela é que ela trabalha com um propósito bem definido, e ela é uma cientista, diferente da gente estar usando um cientista de dados que está focado em outras aplicações que não sejam de base científica. Então, isso é muito importante. A gente tem uma estruturação disso porque a gente tem que extrair um significado. E o significado científico, você precisa ser um cientista para você entender o que está acontecendo, quais são as implicações, o que aquele entrega de resultado, e aí, para isso, você demanda desse conhecimento. E aí, essas empresas que têm essa base tecnológica, elas são conhecidas como empresas chamadas de Deep Tech, né? Então, ou seja, trabalham com serviços em nuvem, carros autônomos, Big Data, blockchain, machine learning, computação quântica, né? E aí assim vai, biotecnologia. Isso aqui é uma tela que eu gosto bastante, que a gente discute, trabalha aqui na empresa, que é onde que a inteligência artificial vai impactar realmente na área de drug discovery, ou seja, na área de descoberta de novos fármacos, na área de reposicionamento e outras áreas também que estão fora dessa janela, né? Mas para acelerar a síntese, para você otimizar um estudo clínico, enfim, tem outras coisas também que envolvem, né, uma área muito grande, mas assim, com uma ótica agora dessa área farmacêutica, né, quais são os setores que vão ser transformativo, ou seja, que vai ser disruptivo, né? E aí, com isso, nós temos as ômicas, né? Então, ou seja, a identificação de alvos moleculares é muito importante. Não necessariamente, claro que hoje nós temos até um dos projetos aí que consegue, sem mesmo você ter a estrutura tridimensional do alvo molecular, você já consegue criar uma proteína com uma alta qualidade sem mesmo você ter validado no laboratório. Isso é bem bacana. Então, assim, entender esses alvos moleculares, conseguir buscar novos alvos, isso é importante. Ou entender que, como a gente sabe, são ativados vários alvos moleculares, não um só. Essa é um pensamento bem simplista, né? E aí você consegue avançar bem, consegue buscar novas opções, novos alvos que você pode trabalhar, diferente de outras empresas, enfim, uma maior entrega aqui é realmente conseguir levar alguma coisa para o mercado, né? Um exercício bem difícil, né? Que envolve times bem multidisciplinares. Depois a parte fenotípica, ou seja, que é o que é muito usado a IA, que é quando você tem aquela triagem
em larga escala, ou seja, você está testando um monte de molécula ali, né? A gente pega muitas informações desses ensaios, né? E aí, qual que é isso? Você consegue direcionar novos ensaios. Quais compostos que eu vou testar agora? Que lugares eu não tive um resultado e eu posso explorar, né, para complementar. Então, assim, essa área de ensaios fenotípicos, principalmente focado na parte celular, são bem disruptivos. A parte de reposicionamento, a parte de identificação de compostos líderes, depois outras partes que vão ser transformativas, que é a parte toda de otimização de compostos líderes, né? Então, tudo aqui você vai ter aquelas duas ferramentas, né, que são lá da parte principalmente de química medicinal clássica, né, que são aqueles métodos baseados na estrutura, baseados no ligante, mas são conceitos aí mais do início dos anos 2000, né? Hoje a gente usa tudo isso, mas a gente tem uma outra linguagem, estamos aí caminhando para um... Esses conceitos funcionam, né, mas a gente usa outros termos hoje, e aí, nesse sentido, a gente tem essa parte de identificação de compostos líderes, que é o que a gente vai trabalhar, na verdade, nos nossos cases. Então, assim, é uma área bem transformativa, né? Quando a gente está falando de inovação incremental e inovação radical, né, as empresas querem buscar um menor risco, né, e aí preferem trabalhar com uma inovação incremental, que aí você pode usar estratégias de reposicionamento, né, isso é bem bacana, você consegue buscar novos alvos, ou essa relação que você trabalha com esses novos alvos desconhecidos com as doenças, você consegue direcionar. Ah, não, nós já temos uma molécula que não está mais em patente, mas a gente quer direcionar ela para uma nova aplicação farmacêutica, né? Então, isso você tem um risco menor, porque a molécula, você sabe muita informação sobre ela. Claro que muda a dose, outras coisas que você vai trabalhar a questão de formulação, né? Mas você parte de um conhecimento adquirido muito elevado. E aí, falando da descoberta de fármacos, né? Eu trouxe para vocês aqui, bem interessante, né? Porque muita gente fica sempre com aquela desconfiança, mas o que a inteligência artificial vai trazer realmente, né, nesse momento de ganhos, né? E aí, dá para ver por esse gráfico aqui, né, começando lá pelos anos de 2010, começou-se já um movimento, né, das startups, ou seja, de como que nós vamos fazer mudar esse cenário, né, esse cenário de inovação dentro da indústria farmacêutica, né? E aí, com isso, a gente consegue ver o aumento de investimento, que, ó, por exemplo, 2019 bateu um pico de 1,4 bilhões de dólares, né, em empresas, em várias empresas com soluções diversas, tá? Não necessariamente a empresa ela tem que fazer um caminho que eu vou falar assim, entregar uma solução toda. Às vezes ela pode fazer só uma pequena etapa e ela ser mega especializada em resolver aquele probleminha. E é bem interessante que dá para ver que essa justificativa, esse crescimento, é porque realmente as empresas estão apostando nessa virada de chave aí de diminuir o custo, conseguir acelerar realmente processos, né? Não é uma coisa trivial. A gente não está falando de outras áreas que é mais rápido para você fazer isso, mas tem funcionado e a gente vai trabalhar com case também de empresas, como que elas têm ter trazido esses resultados aí na forma de conseguir avançar nos estágios clínicos. Essa tela é interessante porque muita gente vê com muita desconfiança, né, essa parte de você usar uma racionalização, uma inteligência artificial, métodos computacionais para você trazer essas informações para acelerar projetos. E aqui é mais do que mostrado que a gente tem hoje 117 candidatos a fármacos, tá, em diferentes estágios clínicos, que empresas que usam inteligência artificial para acelerar esse processo. Então, por exemplo, aqui nós temos algumas empresas, e aí também tem um movimento, como que a Big Pharma tem se posicionado com as startups para conseguir acelerar esse processo. Tem várias empresas que têm parcerias com 7, 8 ou 9 startups, no sentido de investir dinheiro, ela acelerar projetos específicos para as suas próprias soluções, tá? E aqui, se a gente olhar essa primeira aqui, né, que nós temos em fase clínica para a área neurológica, fase clínica 3, e várias empresas associadas ou não com farmacêuticas de grande porte, para doenças raras, oncologia principalmente, neurologia e doenças infecciosas. Tem várias novas substâncias que elas já estão na fase 2. E a maior parte delas está em fase 1. Tá? Mesmo assim, então, ou seja, você conseguir levar um projeto, participar dessa parte de descoberta e depois da parte pré-clínica, já é um grande ganho, né? Mas você falar que levou uma nova entidade química aí para a fase 1 é realmente um resultado disruptivo, tá? Que nós estamos falando aqui, na maior parte delas são empresas pequenas. E aí está acontecendo no mercado um movimento bem interessante que tem acontecido, que as pequenas empresas, ou elas estão sendo compradas, ou a tecnologia delas licenciada pelas big farmacêuticas, e muitas dessas startups estão pegando fundos, ou seja, investimento aí de valores aí bem altos, né, para conseguir fazer o processo segurar aquele desenvolvimento. Uma empresa que segurou até uma fase 3 e depois ela vai vender para uma farmacêutica, aquele produto ela vai ter um preço muito diferenciado, porque você já conduziu ele, levou até um estágio clínico bem avançado. Então, você comprando aquela inovação de uma empresa, ela segurando mais, ela vai ter um valor agregado muito maior. Claro que é levar uma solução que é um resultado na forma de um novo produto que vai resolver um problema clínico, né, para um paciente, mas você consegue transferir aquela tecnologia com um valor bem mais elevado.
Aqui eu trouxe alguns detalhes, quanto que essas empresas valem, né? Então, assim, é um dado de 2019, tem 2 anos, mostra o tamanho que essas pequenas empresas que nós estamos falando, que elas cresceram por elas trazerem soluções realmente inovadoras para o mercado. As empresas, elas têm cada vez mais crescido, essas empresas farmacêuticas ou de biotecnologia, cada vez mais têm atraído até profissionais que trabalham em indústrias de grande porte, as Big Pharmas, têm migrado, né, para trabalhar com esses ecossistemas com altamente tecnológico, não só na parte de entender qual é o ensaio, até de você acelerar, de você construir os seus próprios ensaios, que você precisa de gerar dado para você melhorar os seus métodos de inteligência artificial, para você construir dali, daquele conhecimento único, seu privado, você conseguir acelerar seus processos. Tem várias empresas fazendo isso, focada nos ensaios, né? Mistura tanto a parte de fazer a experimentação biológica, fazer toda a parte de biotecnologia, junto com a parte de o que nós estamos fazendo, para onde nós estamos indo. Essa tela aqui, ela fala um pouco de 2019, como é que tem feito essa parceria. Então, se você olhar empresas que estão licenciando sistemas tecnológicos de startups, então várias, na verdade aqui esse dado é bem maior, que nem eu falei, por exemplo, a própria Pfizer, né, ela tem 6 a 7 startups que ela ou licencia ou ela tem parceria de modelo de desenvolver ou até mesmo de projetos que são financiados pela própria Big Farmacêutica, tá? Mas assim, aqui o que eu mostro é como criar sistemas também que trazem novas tecnologias, é importante para suplementar até as próprias farmacêuticas maiores, tá? Então, tem trazido realmente inovação nesse mercado. Aqui, a gente vai, como eu falei, falar especificamente o Pharmacy Maker, que a gente tem essa tecnologia que a gente chama de assinatura molecular biológica. O que isso faz? Ela identifica o perfil polifarmacológico e o mecanismo de ação, e você consegue já entender como é que serão esses efeitos também off-target, ou seja, esses efeitos não desejados, tudo usando uma abordagem focada na via, ou seja, a gente não está olhando só na muita preocupação, né, de inibindo só, por exemplo, a enzima, não, a gente está focado como é que ela vai ser o desfecho dela na célula, como é que vai ser o desfecho dela se tiver informação no tecido, e aí no órgão ou até no indivíduo, de forma geral. E aqui nesse momento, a gente vai trabalhar nos 2 cases e a gente vai discutir um pouco aqui o que a gente tem feito para trazer, para melhorar ainda mais essa parte da assinatura molecular biológica. A gente está crescendo muito nessas informações para 2 focos diferentes, um deles são para quinases. A gente está trabalhando porque, como eu falei, a gente tem um interesse na parte de oncologia, então a gente está trabalhando com esses perfis de quinase, e um outro foco também é para a área toxicológica, para entender como é que são, não só a questão regulatória, mas entender uma toxicologia bem descritiva, como que a gente pode relacionar várias informações. E aí eu acho que a Lucélia vai complementar um pouco aí o que a gente tem trabalhado, o que a gente tem feito. Aí pode falar de quinases aí primeiro, Lucélia. Como o Rodolfo falou, as quinases, elas são importantes alvos, né, em processos relacionados a câncer, porque são elas que regulam os acontecimentos ali da célula, né, como que a célula vai responder a determinadas circunstâncias de acordo com as quinases, né, elas são as responsáveis pela mudança que ocorre ali, por toda a sinalização que aquelas proteínas vão realizar na célula. Então, quando a gente está olhando para elas, a gente está olhando muito mais do que para as estruturas, né? A gente tem que ver como que elas interagem, porque a gente tem aí, por exemplo, as quinases, elas estão em um processo de sinalização celular. Eu não vou ter apenas uma proteína ali no processo, eu vou ter diversas proteínas. Então, é muito importante que a gente consiga enriquecer o nosso banco de dados, como a gente tem feito. Hoje, nosso banco de dados conta com mais de 130 modelos e nós estamos, né, procurando cada vez mais dados, buscando aprimorar esses modelos, identificando, e também, depois, né, de já ter feito o modelo, já ter pego os dados, como que nós vamos interpretar esses modelos, né, os resultados que eles trazem. E aí, não, eu ia perguntando para você, Lucélia, uma coisa bem importante, né, que é umas discussões bem quentes que tem acontecido lá fora, né, questão de curação, curagem de dados, eu gosto mais da palavra curação, né, de curar, né, o dado, né, em si, ou seja, de tratar, é um processo trabalhoso, moroso, né, que faz parte da sua rotina, né, conta um pouco sobre isso. Sim, a curagem de dados ela é bem delicada e bem diferente das outras áreas, né, porque são dados biológicos, e dados biológicos, eles, obviamente, vai ter um perfil ali, mas eles podem ser muito distintos uns dos outros. Então, eles são um pouco mais complexos de ser tratados, de se obter também, mas nós trabalhamos aqui com os melhores bancos de dados disponíveis, buscamos sempre se aprimorar e ver formas, né, que a gente consiga utilizar as ferramentas disponíveis para poder fazer uma curagem de dados que garanta e que traga dados
tá na melhor qualidade, né? Porque Na melhor qualidade. se a gente vai gerar uma informação, um resultado com aquela informação, a gente precisa garantir que aquela informação está trazendo o que a gente precisa saber, digamos assim, aquilo reflete o experimento, a gente replica o experimento, né? Na prática, a gente acaba fazendo o quê? Quando a gente está fazendo um ensaio, eu vou precisar de uma enzima, né? Uma proteína, e você tem, sei lá, 20 mil dados para aquela proteína, né? O que você vai estar fazendo? Você vai estar relacionando, entender como que aquela estrutura química se relaciona com aquele alvo molecular e entender quantitativamente o que aquilo vai ser o desfecho daquilo. Ah, inibiu, não inibiu, quanto que inibiu, qual era a concentração que era necessária para inibir, né? Então, por isso que a curagem aí dos dados, né, ela é muito importante, como você colocou. E a gente também está trabalhando, né, com mais quinases, né, buscando mais informações, melhorando esses modelos, né? Em breve, né, a gente vai duplicar esse número de que nós temos hoje, porque, assim, nós temos muitas informações de quinases, de experimentos, né, que foram validados e foram publicadas. Então, a gente vai fazer esse processo de curagem e aumentar os fechos, né, uma quantidade maior de endpoints aí. Não, legal. E aí que eu ia te perguntar, mas eu não vou falar dos outros produtos hoje, mas praticamente a gente está falando aqui, né, desse Format Maker, né, que tem essa questão da assinatura MB, que a gente chama. Aí no final, mais ou menos entre 260, talvez 280 quinases, né? Então, se a gente pensar no Kinoma, né? Se você quiser falar um pouco do Kinoma, né? Que é importantíssimo para o nosso pipeline aqui, né? O Kinoma, ele surgiu, essa expressão, né? Por volta de 2002, quando fez pela primeira vez um estudo em que relatava as quinases do genoma humano, as quinases e as pseudoquinases também, né? Então, o conhecimento do quinoma, ele é muito importante, como a gente já falou, né, para essa parte oncológica, para entender também os mecanismos de ação, os desfechos que os medicamentos têm nos órgãos, por ele ser esse grande target. As pessoas procuram muito porque a quinase ela vai estar regulando ali praticamente todas as ações que ocorrem bioquimicamente, molecularmente falando, dentro da célula. Perfeito, não, maravilha. E aí, com isso, vocês vão ver quando a gente for aplicar um case, claro que não é uma coisa tão trivial, mas o que a gente tenta fazer esse painel, né? A gente faz um painel de quinase, na verdade, a gente faz para todos, né? Então, essa assinatura aí, ela vai trazer uma sinalização contra todos esses alvos moleculares, e a gente consegue entender um perfil químico olhando para a molécula, como que ela vai se comportar nesse painel inteiro de quinases. Claro que você pode ir lá e interpretar um resultado individualmente, entender por que ela foi ativada, por que não ligou, né? A gente pode ir a fundo, que a Lucélia comentou, de cada um desses modelos, mas o mais importante, a gente entender como é que é esse perfil, porque está bem relacionado com a aplicação que a gente vai trabalhar. Então, assim, saber isso é fundamental para a gente poder ter um sucesso, né, de mudar, como que a gente vai propor mudar essa estrutura? Aí tem várias estratégias para você poder selecionar novas estruturas químicas, né? Como que você vai avaliar ela? Você pode avaliar, por exemplo, estou olhando para 2, 3 quinases, mas você pode olhar um painel inteiro e outras propriedades farmacocinéticas, propriedades de toxicologia, tudo ao mesmo tempo, tá? Então, o bacana é isso, mas é claro, a gente vai comentar lá no próximo vídeo, né? Mas tem um trabalho de um grupo bem importante que eles fizeram para, acho que 460 quinases, né? Que eles fizeram. Só que o que nos preocupa, né? Quando eles fazem uma abordagem dessa forma, é que às vezes você tem informações de, sei lá, 30, 40, 60 compostos, muito pouco dado, pouca informação, e muitas vezes você nem faz esse processo de curagem, entender se seu dado está ok, como é que a estrutura química ela estava, entender também a escala que você está trabalhando, se você vai ter amostragem suficiente, então assim, fica de uma forma mais promíscua, né, a gente enxerga, então a gente tem para crescer, né, ter mais informações, você tem que fazer todo esse processo, né, de curagem que é bem demorado, né. É muito importante a gente olhar para o ensaio perfeito e conseguir entender ele, né, os testes clínicos que foram realizados e conseguir tirar alguma informação dali, porque se você pegar um ensaio, você pode pegar e pode ter ali, por exemplo, outliers imensos, você acabar utilizando aquilo e isso definir o que você colocou lá como sendo a quantidade mínima para poder inibir, ou a quantidade máxima para poder ativar, algo assim, né? Então, é muito importante você conseguir ter esse entendimento de como foi realizado o ensaio. E a gente faz isso, não vamos adentrar agora, mas no vídeo a gente fala mais. A Lucélia também está trabalhando com o Tox 21, né? Que é essa parte de toxicologia, né? Se você falar um pouco aí. Ele é muito interessante, porque ele traz dados não só de medicamentos, né? Mas outros químicos
estão aí entrando em contato com seres vivos para verificar como que essas substâncias vão interagir com o sistema, com o organismo, e pode ali acarretar em alguma mudança, até mesmo mudança genética, né? E a gente acaba voltando um pouquinho, puxando um pouquinho aí para a área oncológica, mas também mudanças toxicológicas mesmo. Tem algum desfecho em que aquela substância pode causar, né, algum desfecho ruim naquele organismo, daquele ser vivo. Então, ele é bem Isso. interessante por isso, né? Por ir além dessa parte de medicamento. Não, bacana. E o importante também frisar aí que é uma diferença, né, que a toxicologia até pouco tempo atrás, né, diferente dessa área de drug discovery que a gente trabalha também, né, ela é uma área que muitas vezes você tinha uma visão muito diferente, não a nível molecular, quais eram os desfechos ali moleculares realmente que estavam acontecendo para você entender quais seriam os desfechos macros no organismo, né, no final mesmo, no próprio ser, né, então assim, por exemplo, estou trabalhando com modelo animal, né, lá a toxicologia, você tem, por exemplo, a concentração letal para 50% dos indivíduos, né, então aí como é que você vai trabalhar, né, você vai ter o que? Uma associação de uma substância química, e aí vai avaliar quando o desfecho de 50% ali dos animais, eles acabaram vindo a óbito, e aí você consegue estabelecer uma dosagem, né? Qual é essa concentração? Então, beleza, isso é muito importante, porque você cria tem uma série, já temos uma série histórica bem grande para isso, e é importante, sim, para avaliação de risco, de perigo, né, tudo, mas, ao mesmo tempo, ela não te traz uma informação a nível molecular, o que aconteceu, por que aquele animal veio a óbito, né, quais foram os desfechos, então, assim, a nível molecular é muito mais complexo, então o Tox 21, ele vem para associar esses vários, vou falar assim, marcadores, né, que são, pode ser não só celular, mas moleculares também, e aí você consegue relacionar isso com aquele desfecho. Então, isso aí é bem importante para uma toxicologia moderna, descritiva, com peso de evidência, né, e tudo. Eu acho que, assim... informações de mitocondrial, receptores acoplados da proteína G, né? Então, assim, ele é bem completo, traz bastante informações e é uma biblioteca bem grande, né? São mais de 10 mil compostos. E aí outra, né? Tem para vários endpoints, por exemplo, como hepato, fígado, né? Rim. Então, tem vários marcadores ali que você relaciona que são importantíssimos, né? Quando você vai fazer análises depois aí, né, toxicológicas, você vai estar avaliando os órgãos e tudo, mas por quê? Aí você consegue ver a nível molecular, né? E aí, com isso, a ideia é, no futuro, tentar diminuir cada vez mais o modelo animal, né? Porque se você tem um modelo, por exemplo, in vitro, né, que consiga representar aquele modelo animal, né, a complexidade que a gente sabe que é, e aí por isso que são vários endpoints diferentes, aí isso vai ser bem interessante, que você consegue fazer os ensaios todos, e aí, claro, que lá na frente usar um número bem menor, né, de animais, não precisa estar durante ao longo do processo, né, tá usando um número grande. Voltando aqui para nossa aplicação, né, eu acho que a gente vai trabalhar, como comentei, do Format Maker, né, que é justamente isso, é você ter essas informações, a gente vai, e aí, nesse caso, assim, esse heatmap aqui, que é a tal da assinatura molecular biológica, tá? Então, você cria cada molécula, ela vai ter isso, e aí são baseado na via, né? Nas enzimas, nas células, em órgãos, né? Então, vai trazer uma riqueza de informação. E aí, com isso, a gente consegue buscar, né, novas substâncias, otimizar substâncias, né, que tenham essas características, mas com um olhar também nesses outros alvos. Então, a gente não está focado, por exemplo, eu estou trabalhando com a quinase, eu vou trabalhar com algumas quinases da mesma família, né? E aí posso testar outras também, é claro que quando eles fazem isso, eles testam então para ver se está ativando todo o quinoma ou não, qual é a seletividade, né? Mas aí, e aí como é que ela se comporta? Aí você pode trazer outras informações, por exemplo, biofarmacêuticas, informações de farmacocinética, tudo antes, né, que vão lhe dar um direcionamento, e aí você vai conseguindo fazer modificações, mas olhando esse rastro. Ou você tem um molde, ou seja, uma molécula muito interessante, e aí você quer que ela tenha aquele mesmo perfil, aquela mesma assinatura, ou muito próximo daquela assinatura, né? E aí é interessante que a gente consegue usar isso, usando esse produto que nós temos, né? Como a gente trabalha uma empresa de base científica, é obviamente que a gente está lançando novas funcionalidades, né? Outras coisas que vão acelerar esse processo, ajudar além dessa assinatura, né? Como que você vai criar uma molécula nova? Você vai usar bases de dados comerciais, você quer propor moléculas que podem ser sintetizadas, que vão ter essas propriedades que você vai estar otimizando. Então, tudo isso é interessante que você pode buscar, né, a eficiência, né, ou seja, buscar novas, para trabalhar com uma inovação radical, né, aqui nesse caso para esse produto, vai ser bem interessante que você consegue trazer todo esse processo. E aí, né, nosso pipeline lá, o que é? Você usa, né, falando no Format Maker, mas você vai ter o quê? Alvos, você vai ter endpoints que você vai ter no modelo animal inteiro, você vai ter propriedades de farmacocinética, você vai ter várias propriedades toxicológicas, como eu comentei, a nível molecular, mas a nível também do modelo do animal mesmo em si,
né? E aí você também vai ter propriedades biofarmacêuticas. Então, tudo isso está dentro desse sistema que gera essa assinatura molecular e biológica, e com isso você consegue buscar novos substâncias, novos compostos líderes, otimizar, ou seja, buscar perfil farmacológico similar àquele que você está buscando, entender mecanismo de ação, diminuir, ou seja, ou buscar efeitos adversos similares já àquele fármaco que você está usando lá no template, que a gente chama, né? E aí também entender, buscar novas aplicações de doença. Por exemplo, você olhando de uma ótica de reposicionamento, você pode usar isso para outros alvos, entender quais seriam os outros alvos ou doenças, né, que você tem essa relação, para tentar direcionar também novas aplicações, tá? E aí, no próximo vídeo, eu vou diminuir aqui interromper, a gente volta para a gente sem essas telas, a gente vai trabalhar com alguns cases, né? Como eu comentei, vamos usar esses cases para propor novas moléculas. É claro que é um exercício para mostrar como que é uma aplicação, como que seria esses detalhes, entender os resultados, quais são os desfechos. Como eu comentei, tem várias estratégias, né? Para você propor uma nova molécula. Pode ser uma molécula de um banco de dados, e aí, claro que o início do projeto pode ser feito isso, para você mitigar, quero uma lista de target compounds compostos ali que eu quero startar, e aí eu prefiro que já seja de uma lista. Claro que tem que ver se essa assinatura vai trazer isso também, porque muitas vezes não vai trazer isso porque é uma estrutura muito peculiar, e aí você não tem amostragem disso, apesar de a gente ter aí hoje mais de 5 milhões de substâncias que podem ser compradas para, como eu comentei, para iniciar o projeto. Você não vai, obviamente, patentear aquela estrutura, mas você pode iniciar que você pode depois otimizar essa molécula ao longo desse processo. Então, eu acho que queria agradecer a Lucélia por estar participando hoje aí desse vídeo. Nós vamos fazer outro vídeo também trazendo o Teófilo, né, também aqui da empresa. Depois, alguns outros vídeos mostrando tecnologia, a gente vai trazer o pessoal que está aí por trás também, faz a parte tecnológica junto com a gente. E agradecer aí todo mundo que está assistindo o vídeo, e se vocês gostaram, compartilhe o vídeo, ajuda a gente a levar mais esse vídeo para mais pessoas, enfim, pessoas que estão interessadas, buscando, né? Para o vídeo de hoje a gente trouxe esse embasamento, sempre a gente vai trazer esse embasamento científico, mostrando alguns artigos também que são de impacto, né? Que já, claro, são usados por outras empresas no sentido, essa tecnologia, várias empresas estão usando, como é que tem, o que tem entregado, como é que eles têm avançado nesses pontos, então sempre linkando essa parte de conhecimento, né, científico com conhecimento tecnológico para conseguir resolver uma dor, né, um problema. Obrigada, Rodolfo, pelo convite. Obrigada, pessoal, por assistir.